Então, estamos aqui começando uma nova live, né, do 21º Festival da Limpeza de Araras, do Projeto Araras, com o tema Reflorestando a Vida. E num dia muito especial, né, dia de greve global pelo clima, de justiça climática. E vamos chamando o nosso convidado aqui, que está chegando. Nosso querido Gilberto Santos, o nosso Gil Santos, o Mano Gil. Chegando, quase lá. Oi. Já temos o Zeca aqui assistindo, a Irene. Elaine Branco também apareceu aí. Ah, que ótimo. Bom dia, Irene. Mais um pouquinho e o Gil vai entrar. A gente já está ouvindo a voz dele. Mais um pouquinho a imagem entra. Mas esse ano a gente então está insistindo, né, e conseguindo levar à frente o Festival do Lixo, do Projeto Araras, que comemora, já está na sua 21ª edição, e esse ano de uma forma super especial, né, que foi graças assim, ao esforço de muitos, né, de toparem fazerem de forma online. Né? Então, durante esses 21 anos, a gente tem, pelo menos durante duas semanas, no mês de setembro, e que é um trabalho assim de limpeza dos rios, de cursos, de discussões nas escolas, de parceria com as instituições, com a CONDEP, né? Um movimento grande de moradores, de instituições para discutir, não só manter Araras limpas, mas também discutir a questão do lixo, que é um dos problemas que mais tem sido assim, falado nessas lives. Né? Dizer que a questão é a relação com o consumo, a relação com esse modo de vida que a gente vai criando e que vai se adaptando, quando a questão não é se adaptar. Né? Ê, chegou! Oi, Gil! Boa tarde. Boa tarde, Ana. Ai, que Boa tarde alegria, a todos. que alegria te receber aqui em nome do Projeto Araras. Né? Acho que é uma live super especial. Inclusive, queria fazer um convite, né, às pessoas que um pouco entrem no barato da live, que é falar sobre as caminhadas na mata. Né? Então, eu convido a todos hoje a uma grande caminhada, a uma grande trilha levada pelo Gil. Hoje é trilhar a trilha, né? Trilhar a trilha, é isso aí. E o Gil vai nos levar numa viagem no tempo e no espaço. E aí eu começaria, Gil, perguntando para você, que você falasse assim, um pouquinho da sua relação com Araras. Bem, a minha relação com Araras é de berço, né? Eu sou nascido e criado em Araras, então o início, né, foi muito dentro da mata mesmo. Aquela coisa de estar indo para as cachoeiras, fazendo todo aquele trajeto, né, com os pais, por trilhos. Então era comum, né, a gente visitar um amigo do outro lado, morava de um lado da Maria Comprida e tinha amigos do outro lado. Então as visitas eram feitas por dentro da mata. Então
era comum, uma vez por semana, a gente estar fazendo essas trilhas. Então, desde muito cedo, já vinha com esse envolvimento e tendo esse gosto, né, de estar em meio à mata, com os bichos, essa interação já vem de muito cedo. E a relação com araras, né, veio crescendo, né, porque araras são várias localidades e bem extenso, né? Então eu vim conhecendo aos poucos, né? Desde aí, vou pular um pouquinho do espaço, né? Quando foi na década de 90 é que eu comecei a conhecer araras, né? Com as suas trilhas, o seu valor, né? A nível de atrativos naturais. Eu comecei a ter contato com os montanhistas e aí comecei a pegar os nomes das trilhas e vem crescendo a partir daí. E assim, aí, quando chegou assim, já no final da década de 90, eu já estava mergulhado na questão dos atrativos naturais, então, de parte histórica também. Então, esse carinho que eu venho desde novo, ele só cresceu, né? Porque aí, quando você conhece, você passa a amar mais e a cuidar mais. Então, minha relação com araras é uma relação de amor à casa. Eu resumo um pouco nisso. Ô, Essa Gil, coisa de amar a casa. isso tudo que você está falando, acho que é bom a gente lembrar, né, que você traz uma araras que poucas pessoas conhecem, por incrível que pareça, né? Porque Araras é um bairro dentro da Mata Atlântica, né, uma exuberância incrível, né, e muitas pessoas conhecem Araras só como a Bernardo Coutinho, como uma rua, né, de 22 quilômetros, e acha que Araras é aquilo ali. Né? Não se dá conta que de tanto em tanto saem vales das ruas que adentram a mata e que aí se produz uma outra interface da cidade que muita gente até hoje, às vezes até moradores, né, não conhecem. E isso que você fala é muito bonito, né? Que quanto mais a gente conhece, mais a gente ama e principalmente mais a gente cuida, né? Então, essa escola viva, né, que você teve, a sua formação é a mata como uma escola aberta, a céu aberto, né? Então, você tem De muitas fato, histórias, muitas pessoas, muito conhecimento a partir desse pé no chão, né? E aí eu queria que você pensasse um pouquinho, quer dizer, o que você acha desse tema do festival esse ano, né? Que é o Reflorestar a Vida. Como é que na sua visão, na sua vida, no seu conhecimento, na sua relação com araras, como que você entende esse reflorestar a vida? bem, o Reflorestar a Vida, ele é sensacional. Um tema, parabenizar aí a direção pela escolha de um tema tão lindo, né, e profundo. Então, Reflorestar a Vida, para mim, é fantástico, porque começa comigo, né, o eu. Quando eu começo a entender, né, o meu papel, né, na sociedade, na localidade, eu uso muito o termo localidade, né? Vista Alegre é uma localidade, Cruzeiro é uma localidade, Mombaça é uma localidade, Iberobas outra. E quando eu começo esse processo de transformação interior, começo a passar isso para frente, é uma forma de estar reflorestando coisas positivas, né? O amor ao próximo, da empatia, enfim, essas ações, né, humanitárias no local, né? Agindo local e tendo um efeito global, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, reflorestar, na minha visão, parte daí, do eu indo de encontro a outros e ajudando a transformar a partir do que eu venho fazendo. Então, esse agregar de valor é muito importante, porque você está plantando, né, uma ideia, você junta com outras ideias e para o bem comum.
não só plantar muitos vão entender como plantar uma árvore, né? Mas acho que a árvore principal somos nós, né? Pensadores, que podemos mudar uma planta de lugar e a planta não pode fazer por nós. Então, quando nós entendemos que a mudança parte da gente, que nós podemos plantar boas sementes, com boas ações, então aí já é um reflorestar, porque um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e o todo vai florescer. Eu vejo dessa forma. Ô Gil, fala um pouquinho dessa relação que a mata, né, que a floresta ensina para a gente, né, de harmonia, de composição, em que tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua função, tudo tem o seu papel, e é nessa diversidade, né, que a mata oferece, que a mata tem recursos para enfrentar as adversidades, para ela sobreviver, né? Mas é na solidariedade entre as plantas, é na comunicação entre as plantas, entre o sol, entre o solo, entre os micróbios. Fala um pouquinho desse modo de existência que a floresta ensina para a gente, e que a gente tem tanta dificuldade, né, de aprender, né? Fala um pouquinho disso, né? De como que a floresta sobrevive nessa troca, na solidariedade, nessas composições. O reflorestar natural, né, das plantas é interessante, como você falou, é uma escola. E assim, eu tive uma experiência há uns anos atrás que me marcou, dentro do que você se refere à composição, esse mutualismo, né, que a floresta tem e tem funcionando muito, muito bem, né? O homem que não consegue entender às vezes e acaba interferindo de forma, às vezes, até desastrosa. Não porque ele queira, às vezes, por curiosidade, enfim, uma série de fatores, por não entender, muitas das vezes, aquele ambiente, como ele funciona. Eu estava fazendo uma trilha aqui nas Perobas, e eu observei uma paisagem natural, onde tinha uma água correndo, os musgos nas laterais, e as rasteiras, os subarbustos, os arbustos e as árvores. E eu vinha naquele afã de criar paisagens, né? Eu gosto muito de compor paisagens, e ali eu parei um tempo e fiquei emocionado, porque eu falei, não precisa criar, tá aí, a natureza está mostrando o caminho, essa harmonia. Então, cada coisa no seu lugar para que a composição cresça, floresça e se mantenha, né? Essa coisa que você falou dos micro-organismos, dos micróbios, que para muitos têm aversão aos micróbios, mas eles são importantes na composição. Sem eles, né, a matéria bruta não poderia se decompor e se transformar em alimento para as plantas que estão ali, para o conjunto. Então, é um ciclo que se completa, e quando a gente começa a entrar, né, porque acho que entender a gente nunca vai conseguir, pelo menos eu imagino, eu penso que é muito amplo para a gente tentar entender, mas quando você começa a sensibilizar, a observar e a compreender um pouco, você já vai ter uma visão melhorada do todo. E aí você consegue se relacionar de forma positiva com esse ambiente, entendendo que na mata é um ciclo que ele se completa, ele começa, tem meio e fim, e vai fazendo essa roda girar, e durante anos, séculos, está aí se compondo e se recompondo. E o importante é que nós consigamos aprender um pouquinho que seja com esse ambiente e trazer para o nosso dia a dia. Nós vamos conseguir mudar coisas, né, a partir desse olhar para a mata como um todo, porque quando a gente fala de mata é muita coisa a ser dita, né? Tem uma gama de animais, de micro-organismos, enfim, coisas que estão ali trabalhando o tempo todo para ter essa sinergia
Então eu vejo assim, a relação tem que ser essa, de observar, e a partir dessa observação você vai abrindo, né, novos olhares, e aí a harmonia entre os seres humanos e a natureza, a mata propriamente dita, que é o que nos traz aqui, né, que é reflorestando, e sempre com essa visão de que a natureza, a mata, ela é super importante para a manutenção de si e dos seres humanos. Então temos que estar sempre ligados aí nessas dicas, né, que a natureza nos dá, para que haja uma interação, que o homem tem que interagir para que haja uma sinergia. Quando há sinergia, é positivo, e aí a gente avança. Ô Gil, o que a gente encontra hoje nas matas de araras, o que é possível ver, por exemplo, em termos de aves? Falar de aves para mim é sensacional. Sensacional, porque assim, eu tenho amigos que aderiram, entraram nesse ciclo sinérgico, e hoje vou falar de um cantinho que eu tenho um carinho especialíssimo, que é Alto das Perolas. Eu vim para cá em 92, era muito defasado, a parte de ave e fauna, a parte de fauna nem se fala. E tinha algumas aves, mas as aves de campo, que estavam vindas de outro ambiente para cá, porque o ambiente aqui tinha sido modificado, né, pastagem, muito gado, e, enfim, então a ave fauna estava bem defasada. E com o passar dos anos, com algumas atitudes de pessoas que vieram para cá, é sempre bom falar, né, dessa questão do veraneio, porque há veraneios e veranistas, né? Tem pessoas que vêm para cá e ajudam a transformar, por isso que eu falei da sinergia. E já vou pular um pouco também, porque é muito assunto. E as aves, eu notei que as aves estavam retornando para esse ambiente. Então hoje nós temos uma ave fauna, eu já posso dizer que Araras, porque eu tenho observado ao longo, ela está se reequilibrando. Nós temos uma variedade enorme de aves que há 15 anos atrás estavam em outro ambiente, tá, buscando alimento, enfim, moradia, por conta desse desequilíbrio. E hoje, com esse reequilíbrio, né, com plantio de frutíferas da Mata Atlântica, para atrair uma variedade enorme de pássaros. Então, assim, hoje a ave fauna está bem recomposta. Tá? Eu diria que, assim, numa escala de 1 a 10, eu daria 8. Né? Ou seja, evoluiu bastante de variedade. E poucas espécies exóticas, né, eu tenho observado. A maioria é nativa, endêmica desse bioma. Então, fico muito feliz aí de estar vendo isso no dia a dia. Equilíbrio aí da parte ave e fauna. Ô Gil, você falou uma coisa que eu acho que era interessante a gente comentar com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que é essa relação, né, de quando que a vida se expande, né? No caso das aves, que elas estão retornando, e como isso tem muito a ver como se refloresta a mata, né? Como se refloresta uma casa, como se refloresta um sítio, né? Que às vezes as pessoas não percebem que quando você planta uma espécie exótica, ou seja, uma espécie que não é daquela região, ela está favorecendo, ela está diminuindo a possibilidade de que as aves locais se mantenham, né? Porque você começa a colocar árvores que são de outros biomas ou de outros lugares, ou às vezes até de outros continentes, né? E aquilo afasta as árvores. Então, assim, é muito interessante quando você vê projetos, né, de reflorestamento em que se respeita, né, as árvores locais, as árvores daquele bioma. Porque você, quando tira uma árvore, você não está só mexendo com a árvore, né? Você está mexendo com toda uma cadeia
que se equilibra ali, né? Desde o mamífero que vem, do solo, do sol, da quantidade de chuva, dos pássaros que passam ali, das flores que produzem. Então, quando você trabalha junto com a natureza, né? Aí no caso, por exemplo, eu estou me lembrando desse projeto que o Zeca Neiva desenvolveu com você, né? De plantar árvores frutíferas da região, da Mata Atlântica, para manter esse equilíbrio no sentido de expandir, né, a presença das árvores locais, né, da região. Né? Então, isso parece um detalhe, mas isso fala de reflorestar a vida. Né? E aí, nesse sentido, eu ia te perguntar também, quer dizer, que animais a gente encontra hoje? Como é que está o equilíbrio entre os animais? Quais são as surpresas que a gente tem, né, nesse nosso território aqui, de animais que você viu em criança, né, e que talvez hoje você não esteja vendo mais? Por quê? Né? Como é que é isso? Fala um pouquinho, então, dos animais assim que... às vezes a gente encontra numa trilha um acampamento de caçador e leva um susto, né? Fala um pouquinho dessa coisa da fauna, né? No sentido dos animais, não mais o espaço, mas do... A parte de fauna, né? Hoje, infelizmente, né, nós temos uma diminuição drástica, né, em relação aos felinos e aos canídeos, né, da região. Eu me lembro, quando criança, não era comum, mas de tempo em tempo a gente avistava bando de 5 a 6 indivíduos de cachorro do mato. Uma raposinha, lembra muito uma raposinha, na verdade. E a raposa também, a raposinha era comum, de ver um casal, às vezes um casal, 2 filhotes. O coati era um coati maior, não era esse coati mirim. E gato maracajá era comum, até há uns 10 anos atrás, era comum você entrar para fazer a trilha, ele estava bem próximo e corria, dava para avistar a pelagem dele. A jaguatirica também era comum avistar nas trilhas. Hoje é difícil você avistar. Só à noite, e um indivíduo, assim, num espaço muito distante de tempo e até de território, por conta desse desequilíbrio, né? Infelizmente, tem que falar da questão do desmatamento em algumas áreas. A caça predatória, né, tem sido um problema na região. Eu digo que vou cortar na carne, porque eu sou filho de caçador. Né? Meu pai foi caçador. E até uma coisa interessante, eu cresci observando meu pai. Ele era um pouco diferente dos outros caçadores. Ele levava comida para o acampamento, e eu ficava sem entender, o cara vai caçar e leva comida? Pois bem, ele já tinha uma consciência conservacionista, né? Ele já, no interior, ele já tinha essa coisa de preservar, porque ele falava muito, tempo em tempo não pode caçar, porque o animal está criando e tal. Só para a gente chegar aqui no ponto da caça predatória, já tem um outro grupo que não é caçador. Essas pessoas contribuem para o desequilíbrio, porque eles não respeitam, né, mais ou menos, não respeitam a natureza como um todo, e com isso eles vão diminuindo a população de felino, que raramente procria, consegue 2 filhotes por ano, no mais é 1 filhote por ano. Você imagina, desmatamento de um lado, incêndios florestais com frequência em araras. A gente tem observado aí desde 2006 o crescimento absurdo de queimadas, assim, de grande proporção. Semana passada nós tivemos 3 focos de incêndio que tomaram do Parnaso, né, que é uma cadeia de montanhas. Sim. Que tem aqui em frente a Araras, e começou num lugar, depois no outro dia no outro lugar e no outro lugar, e fizeram um paredão, né, de queimadas. Né? E aí é poluição do ar, é bicho que poluição morre. Do ar, de grande porte.
sofrem muito. Só um parênteses, não sei se acompanharam um felino, uma onça parda, semana passada, fugindo do fogo, desesperada, foi atravessar a 040, foi atropelada. Uhum. Então, uma onça linda, 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 linda. Feito, né? Uhum. Da ação impensada de algumas pessoas, né? Uhum. Um incêndio de grande magnitude, vem causando desequilíbrio. Então, hoje é difícil observar animais da fauna, até o porco do mato, né? Nós temos 2 espécies aqui que eram comuns, na época era o cateto e o queixada, hoje diminuiu bastante. Eles vão migrando para outras áreas. Então, assim, é triste falar, né? Porque a gente sente, né? Quem cresceu aqui, quem lida com o mapa. Eu trabalho com trilhas, trabalho com, enfim, com a natureza de forma geral. A gente vai vendo um desequilíbrio e que não volta mais, né? Porque você vai tirando o ambiente da onça parda, a tendência é esse animal ficar extinto naquela localidade, naquela região. Ele acaba tendo que migrar para outra região em busca de alimento e moradia. Agora, ainda há espécimes, né? Espécimes e espécies de animais da fauna de campos de altitude, de alta montanha. Só que é mais o pessoal especializado em fazer esse tipo de observação, que são as câmeras que são instaladas nas árvores. Então se observa felinos, né? Recentemente a Rebio Araras fotografou uma onça parda. Eu estive conversando com um agente florestal, Márcio Ferreira, ele me passou as informações, e esse animal é morador do interior da Rebio Araras, pela trilha que ele passou, a linha que ele frequenta. Então ele é um morador do interior da Reserva Biológica de Araras. Ele está, entre aspas, né, sendo protegido, mas ele precisa de uma área muito grande para se alimentar e poder acasalar, e às vezes ele não consegue essa área, então ele vai migrando e a gente vai perdendo a oportunidade de observar animais tão fantásticos, que na minha opinião, os felinos, né? Para mim são super interessantes, outros também, mas os felinos um carinho especial por esse cuidado. A jaguatirica, o gato maracajá e a onça parda, eventualmente, diminuiu bastante. Então, a gente tem aí um déficit muito grande na fauna, por conta desses fatores que foram colocados. Agora, Gil, outro exemplo desse desequilíbrio, né, e está sendo assim uma observação geral, né, foi a quantidade de jacus, né, que são essas aves, né, as aves, está perguntando aqui, né, explica aí por que tem tanto jacu na área, né, que não tinha tanto jacu, né? Para quem não sabe, o jacu é aquela ave de gogó vermelho, preta, não é galinha, não é peru, não é pavão, é meio atrapalhada, mas é engraçada, né? Tem o seu lugar, mas que de repente está proliferando de uma forma, né, que come as hortas, né, come os ovinhos de passarinho, então estão num número incrível, né? Podia falar um pouquinho, dar esse exemplo, né? Então, o jacu é super interessante, né? Pegando aqui uma fala do Ricardo Ganem, né, que ele diz que o jacu é uma galinha metida ave. Que é uma ave, na verdade, mas ele se refere aos pássaros, né? Os passarinhos. Ela faz de tudo um pouco, até as coisas que os passarinhos fazem, o jacu quer fazer. O exemplo é subir numa árvore de grume-chama para comer as frutinhas, mas ela é toda desastrada, ela derruba mais do que come. Mas, respondendo aí em cima da pergunta do Mano Zeca Neiva, vou falar do gato maracajá e a jaguatirica. São os predadores diretos da jacupemba. Então, com a diminuição do gato maracajá e da jaguatirica, teremos um crescimento ao longo dos anos absurdo de jacus. Por quê? O gato maracajá ganha um filhote por ano. O jacu pode chegar a 6. Então, imagina, um universo com 20 fêmeas. Num ano você tem
uma quantidade de sobreviventes muito grande. E já o gato maracajá, com a situação atual para ele, para os felinos, as chances de um filhote de gato maracajá chegar à idade adulta hoje é bem reduzida. No verso de 100%, ele teria 30% aí de chance de sobreviver, porque tem os outros predadores. Porque acaba que gera uma competição, o gato maracajá com a jaguatirica. Por ambiente, o ambiente reduzido, eles acabam competindo entre si e aí dificulta, né, o crescimento da espécie e o controle biológico, né, que seria um controle biológico do jacu, que acaba criando aí um prejuízo, né, porque, como foi falado da horta, né, hoje em alguns lugares não se pode ter uma horta sem que tenha uma tela. Se você fizer sem a tela, plantou de manhã, o jacu à tarde vai e arranca tudo, enfim, tem sido aí complicado interagir com esses animais, por conta do crescimento do grupo, né? Muito grande. E tem um outro grupo que está crescendo também, que são as saracuras e sanã, né? As saracuras estão crescendo também por conta dos dois predadores, né? Que não é só do jacu, mas da saracura também. O crescimento se dá por conta da extinção do predador natural, que é o gato maracajá e a jaguatirica. Isso é uma outra lição, né? Que a natureza fica chamando a atenção da gente o tempo inteiro, né? Que não tem ninguém descompromissado com ela, né? Todo mundo ali naquele coletivo tem um lugar, tem uma função, tem uma importância, tem uma contribuição, tem uma responsabilidade, né? E não adianta essa de você achar que você pode estar fazendo alguma coisa e aquilo não vai ter consequências, né? Então a gente viu o quanto que as queimadas, né, o quanto que o desmatamento, o quanto que a falta de conhecimento também e de interesse, curiosidade, né? De saber como é que você chega num lugar e tentar chegar abrindo os olhos para um outro mundo, né? Abrindo os olhos para se deixar afetar por outras histórias, por outras realidades, por outras maneiras de existir, né? Às vezes a gente percebe que as pessoas chegam em Araras querendo repetir o mesmo modo de existência, o mesmo modo de vida que elas têm na cidade. Então já chegam, compram um terreno, desmatam tudo, botam grama, né, e botam carro e som alto, e não se dão conta que elas estão invadindo todo um território que tem um código próprio, que tem um modo de funcionar, que implica no silêncio, que implica num outro modo de olhar. Ou seja, o convite que a Araras faz o tempo inteiro é você produzir um outro corpo, um corpo com outro olhar, né? É muito interessante que você, por exemplo, faz uma caminhada, né, e você fala, olha lá, fulano, e a pessoa que não tem o hábito, ela não consegue ver, né? Porque esse ver pede um exercício, né? Pede você produzir uma sensibilidade, uma empatia, um tempo, né? Então, eu acho assim, muito interessante a gente ver como que as pessoas... Como é que a gente pode, né, Gil, plantar pés de gente em Araras? Né? Como é que a gente pode plantar pés de gente? Né? Não pés de pessoas, mas pés de gente. Né? A gente, que terra a gente tem que arar, que a gente tem que enriquecer, que a gente tem que se responsabilizar, convocar, né? Para que as pessoas entendam, por exemplo, que aquela água que chega na casa dela, aquela água maravilhosa, né, gostosa, de onde que ela vem? Como que ela vem? Né? Aquele ar gostoso, leve, refrescante, puro, né? De onde que ele vem? Ele vem de algum lugar, ele vem de algum ciclo, ele vem de alguma harmonia, né? E o que acontece quando você desmata, quando você planta qualquer coisa, quando você não controla o seu lixo, não produz menos, né? Quando você joga no rio, enfim, o quanto que aquilo que você recebe de graça da natureza, né? E que você é parte dela, e quando você se desimplica disso, as consequências que todo mundo paga, né? Sim. Então, assim, acho a pergunta que eu te faço,
né? É como que a gente pode plantar pés de gente, né? No nosso território. Bem, super interessante essa pergunta, porque eu hoje, né, caminho com esse pensamento, né? Eu tenho que ser um pé de gente e fazer a diferença. E eu acredito que, para a maioria, vai ser observando bons exemplos, porque conscientização se fala muito, se aplicam, assim, a gente vê alguns resultados. No macro, vai ser, eu vejo dessa forma. Bons exemplos. Vou citar aqui um bom exemplo de pé de gente. Zeca Neiva, Dona Ângela, são pessoas que eu tenho que falar sempre. O Juca, Gustavo Martinelli, são pessoas que vêm, Ricardo Naum, que vem trabalhando, Bia, né, Bia Simões, que vem trabalhando essa ideia de mudar o ambiente. Aí vamos chegar no Projeto Araras, né, que hoje o Projeto Araras vem desenvolvendo esse trabalho, mas foi a partir dessas pessoas que entenderam que podiam modificar o ambiente, podiam influenciar. E com isso foi criado o Projeto Araras. Eu não falei o nome de todos porque a lista é extensa, mas meu abraço a todos, meu carinho sempre. E seguir exemplos, porque é complicado, né, você passar uma ideia para um determinado grupo e que ali haja mudança, como você colocou, né, da pessoa que compra um terreno e desmata. Ele deixou de... Ele não está nesse conceito, né, de pé de gente, ele está modificando o ambiente para pior, porque ele está interferindo no microclima dele, né, que é dele, ele comprou aquela área ali, só que o vizinho também vai sofrer interferência. Então, tendo bons exemplos, eu acredito que a gente, ao longo de alguns anos, a gente vai conseguir mudar algumas pessoas e, a partir daí, ter esses multiplicadores, com esse conceito de preservar, conservar. Em alguns casos é difícil, é muito difícil, impossível não é difícil. Agora, tem que haver iniciativas. Cito o sítio Tecoporã, que tem uma iniciativa sensacional, que é o reflorestamento com espécies nativas e desse bioma altimontano. Então, você criando, está reequilibrando o ambiente novamente para que haja o retorno do microclima, né, primeiramente, e os animais vão vir, vai vir os dispersores. Então, você contribui para que a natureza venha fazer a parte dela, né, porque você está indo de encontro a ela. Então, um pé de gente é isso, é ter a consciência de que eu tenho que mudar já o meu ambiente para melhor. Com reflorestamentos, com ações sociais no entorno, fortalecer o entorno, sabe? Se juntar pessoas que estão com projetos nesse sentido de fortalecimento da região, não só com plantio de árvores, né? Porque é muito comum as pessoas... porque é mais fácil, né, plantar. Agora, plantar um pé de gente. Eu tenho um trabalho, não é um projeto, é um trabalho meu, na comunidade. E sempre que eu estou dando um passeio, que eu faço trilha na comunidade, eu faço ecoturismo na comunidade. Eu entendi que dá para fazer e eu estou plantando meus pés de gente lá dentro. Porque se eu não fizer um trabalho local, né, onde as pessoas vão começar a mudar, ter uma mudança de pensamento em relação ao ambiente, não adianta, às vezes, o Projeto Araras insistir com ações para aquela localidade se os agentes local não estão interessados em mudar nada. Então, quando a gente começa
a fazer esse trabalho, né, de conscientização em loco, é importante, porque você tem a oportunidade de mostrar para a pessoa, olha, o lixo está na encosta, o lixo que você joga, eu vou lá e tiro, com o maior carinho, vou rindo, né, como estou aqui, vou rindo, volto super feliz, porque eu estou fazendo para que haja um crescimento. Então, é um pé de gente, é importante que nós comecemos a fazer isso já, porque a natureza está chorando e precisa desse abraço nosso. Porque ela tem nos abraçado, nos entendido. Nós agora temos que fazer a nossa parte. E aí você colocou muito bem, um pé de gente. Então, um pé de gente tem que estar em vários lugares. Assim como tem as árvores plantadas em vários lugares, nós temos que expandir aí os pés. A Bea está dizendo aqui, né, que plantar é fácil, mas difícil é fazer crescer, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente acabar com essa separação entre a gente e a natureza, né? Acho que a primeira coisa é a gente entender que a gente é a natureza, que a gente é isso que está à nossa volta, né? Que a gente se constitui e é constituído. Acho que primeiro é trazer essa ideia, né? E a outra ideia era um pouco a gente começar aqui, né, Gil, a gente introduzir um trabalho que a gente vem pensando, vem desenvolvendo e que a gente está reativando, que é justamente dar oportunidade às pessoas, porque às vezes as pessoas querem, né, mas não sabem como, né? É a gente que é o nosso projeto, o Trilha Trilhas, né, que é um circuito de trilhas, né, em que a gente, cada trilha que é feita, ela tem um tema, né, a gente trabalha no sentido de fazer com que as pessoas observem, por exemplo, quando a gente faz uma trilha, a trilha das águas, né, então a gente quer que a pessoa, a criança, o visitante, o morador, né, o estudante, o comerciante daqui e as pessoas que vêm de fora têm uma oportunidade de entender como é que aquilo funciona, de onde é que vem a água, quem é que cuida dela, por onde ela é armazenada, qual é a relação com o sol, qual é a relação com a chuva, qual é a importância da mata ciliar. Quer dizer, a pessoa vai ter a oportunidade, com o pé no chão, né? Não é ler sobre aquilo, não é ver um filme sobre aquilo, mas entrar em outros circuitos que compõem Araras, né, e ver como é que aquela água chega na torneira. Que água é essa que chega na sua torneira? Né, qual é o percurso que ela faz, quais são os caminhos, né, quais são os sustos que você leva. E aí outras trilhas, né, a da água, a da fauna, a da flora, compõem assim um circuito de 4, 5 trilhas, e que ao final a pessoa vai poder contar da experiência que é você conhecer um lugar com o pé no chão, né? Não falando sobre o lugar, mas andando no lugar com outras pessoas, né? E sendo impactado pela floresta, pelos pássaros, pelos animais, pelos fatos históricos que compõem aquilo ali. Então, a nossa contribuição tem sido esse projeto, né, que trabalha com as escolas, que trabalha com o turismo, né, que trabalha com os visitantes e com os moradores, principalmente. Né? Porque você vai entender, depois que você entra numa floresta maravilhosa, tem uma experiência assim, transformadora, você não olha da mesma maneira quando você vê uma queimada. Aquilo te mata, aquilo corta, né? Porque você teve um contato, né? Muito diferente você olhar os mapas das queimadas no Brasil em números, né? Que você fica sofrido. Mas outra coisa é você entrar na mata, sofrer aquele impacto de tanto verde, de tanto oxigênio, de tanta beleza, de tanta transformação, e de repente você vê aquela mata pegando fogo. Aí você imagina as plantas, como é que elas estão, os animais que estão fugindo, o sofrimento do solo, as consequências no ar, na água, né, o afastamento de animais. Então, quer dizer, esse projeto ele visa isso. Isso eu acho também uma coisa importante de você falar, que a gente tem diversas trilhas com diversas dificuldades, porque também a pessoa pode dizer assim, mas eu nunca andei, eu não tenho
não tenho condição física. Então, a gente poder falar que essas trilhas são variadas, de dificuldades diferenciadas, que tem lugar para todo mundo, né? Para todo mundo, sem dúvida. O projeto Trilha Trilhas é um projeto transformador. Eu posso falar com propriedade, porque nessas andanças a gente encontra com pessoas que participaram do projeto nesse caráter, de ir para conhecer, observar e fazer as comparações, e estavam acostumados com lixo próximo da casa, moradores de comunidade. E, passado um tempo, me encontraram e comentaram sobre o projeto. E tem um rapaz que eu sempre comento dele, é o Serginho, lá do Santa Luzia. Um beijo no coração do Serginho, se ele estiver ouvindo a gente, porque é um camarada que me emocionou. Ele falou: Gil, o projeto da Ângela, do Zeca, de vocês, né, como um todo, me abriu um olhar para a minha localidade, para as coisas que eu vinha fazendo. E na época ele chegou até a se juntar com outros amigos e tal, e ficaram de começar a fazer umas trilhas, enfim, até fizeram algumas trilhas, mas parou, né? Enfim, não continuaram o projeto. Mas é transformador nesse sentido. Tem pessoas que hoje estão fazendo coisas voltadas para o meio ambiente a partir desse olhar, né? Entrou na mata, teve essa experiência, porque a mata, né, a floresta, ela transforma. Não vou dizer todos os caminhantes, né, vão ser transformados, mas uma parte ali sofre um impacto, né? Ele abre um leque, né, de oportunidades, ele fica vislumbrado, porque a natureza ela é muito forte, né? A mata ela tem esse poder de impactar as pessoas. E seguem transformando. Já outras não, estão mais fechadas para esse tipo de ambiente, acabam que não sofrem a transformação, mas se tornam multiplicadores, porque é um tema gostoso de se falar e vai estar passando para frente. Agora, essas pessoas que foram transformadas estão aqui em Araras, algumas, outras não estão mais. E hoje, mais do que nunca, né, ter o projeto Trilha Trilhas, levando as pessoas, como você falou, em diversas trilhas. Nós temos trilha do bosque, que dá para fazer piquenique com as crianças. Temos a trilha da cachoeira, que dá para fazer com crianças. Quer dizer, crianças é trilha leve. Então dá para ir criança, jovens, adultos e os mais velhos que gostem de fazer esse tipo de atividade podem estar fazendo. E aí tem os níveis, né, médias, média pesada, aí já é para um grupo mais especializado. Agora, esse trabalho de Trilha Trilhas, ele não está voltado só para o pessoal de caminhada leve, né? Caminhada que a gente chama de ecológica, que é onde tem uma leitura do ambiente, né? Então, entra um pouco a educação ambiental em loco, né? Você vai falar da planta, da interação da planta com a água, da água com aquele bichinho, enfim. Então acaba sendo um bate-papo aí bem interessante dentro da educação ambiental. E quando você leva a pessoa num ambiente como esse e tem a oportunidade de mostrar o ciclo da água, que é muito importante, acho que o ciclo da água para a gente, para os moradores de Araras e região, é um tema super importante. Fica a dica. Hoje nós temos a maior parte dos nossos divisores de água desmatado. Isso é muito sério, porque os divisores de água é onde se acumula a água das chuvas, que faz a manutenção das nascentes. Tendo essa área desmatada e sem manutenção, o ciclo da água vai ficando comprometido, né? Você tem uma diminuição ao longo dos anos. Então, quando você tem a oportunidade de estar levando as pessoas para conhecer esse ambiente, há uma mudança. E há uma necessidade de participar diretamente, né, da manutenção do todo, né? Que não é só os divisores de água. Tem a parte de mata ciliar, que também
tem sido bastante devastada, tem observado ao longo dos anos, e a gente tem perdido muita mata, muita coisa boa nesse sentido, poderia estar sendo reflorestada, enfim, é até preocupante essa questão do ciclo das águas. Mas é importante ter em mente que projetos como Projeto Araras, Trilhas, em parceria com as escolas, podem estar no futuro aí colhendo bons frutos, né? É um projeto que eu apoio e tenho aprendido muito ao longo desses anos. Esse circuito de trilhas, né, ele tenta contemplar o ciclo das águas, a fauna, a flora, né, e a parte histórica também. São, a princípio, 4 trilhas, né, que desenham uma compreensão, né, de como que Araras funciona, né? E a ideia é muito no sentido assim, de que quem conhece, cuida, que quem conhece se responsabiliza, que quem conhece inventa. E também dizer que o projeto é todo feito em cima da experiência, do conhecimento, desse patrimônio que você, o Marcelo, o Adriano, né? O Amaury, né? Té, que são o nosso médico da história, porque Araras não o é só como se Ferreirinha for, também, né? Tem o Ferreirinha. Então são pessoas assim que têm um conhecimento que vem de geração em geração. Esse conhecimento muitas vezes não está nos livros, né? A gente vai falar de ervas, a gente vai falar de sistemas de irrigação, vai poder ver coisas que vêm de um pai, de um avô, né? De pessoas que já circularam pelas matas. Então é um patrimônio assim riquíssimo e que muitas vezes as novas gerações não têm acesso. A ideia é que outros jovens possam absorver esse conhecimento, possam trocar e virem, né, novos trilheiros, novos guias, né, que espalhem essas ideias por aí, né? Então, acho que é importante marcar isso, dessa formação especialíssima, desse patrimônio riquíssimo, que é essa vivência que vocês têm das matas, das relações com a cidade, com a compreensão desse ciclo, né, de como é que as coisas acontecem e quando mexer numa coisa afeta o todo. Então, é muito importante também quando a gente sai das trilhas, poder conversar com as pessoas, né, e elas nos surpreenderem também com as experiências que elas tiveram. Né? A gente tem exemplo de situações da gente entrar com grupos de 30 pessoas na mata e é aquela algazarra, aquela confusão, e aos pouquinhos a mata vai moldando, vai silenciando, vai acalmando as pessoas, vai colocando elas em alfa, né? em outra dimensão. Né? Ô Gil, a gente já está chegando no final, infelizmente. Aí eu queria que você falasse o que eu não te perguntei para eu poder, então, começar a encerrar aqui a nossa live com cuidado. Então, eu vou falar aqui em relação ao trabalho dos agentes informadores, né, que eu chamo assim. São os guias locais, regionais e até nacional. E tem os agentes florestais, né, que também foi colocado o Márcio Ferreira. Araras não é só esse caminho. Araras tem a parte de fauna, avifauna, parte de flora, parte de campo de altitude, que aí estão as montanhas, Maria Comprida, Pedra da Cuca. Tem o lado histórico, né, o Atalho do Proença, Índios Coroados, Zararis. A Maria Bonita. Tem tudo. A Maria Bonita. A Maria Comprida foi falado. A Maria Comprida, que é fundamental. Do mundo, sensacional, muito visitado. Então, tem o trabalho de parceria com essas pessoas, que é o Marcelo Figueiredo, Márcio Ferreira de Souza. O Adriano hoje não está aqui com a gente, está no Rio. Enfim, não tenho tido notícias dele. Mas é um cara que contribuiu muito para o Trilhas, para o crescimento e divulgação.
O Márcio Ferreira, que é da Rebio Araras, é uma pessoa que tem somado bastante, e o Amauri, que é o historiador, que é importante tê-lo no grupo, para estar somando com mais pessoas, né? Que ontem eu estava assistindo a live da Luísa Delgado, excelente live, gostei muito, interagi um pouco ali, e ela é historiadora também, então acho que a gente trocar aí para o futuro próximo vai ser bem enriquecedor aí para o ecoturismo de Araras, porque assim, eu valorizo Araras sempre, o entorno é lindo, importante estar atuando no entorno, mas o Araras tem um valor que poucos conhecem, então acho que trabalhar trilhas em parceria com as escolas, com o Projeto Araras, com as comunidades, vai trazer um valor para o todo, e acho que isso aí é o ecoturismo, desenvolvimento sustentável na região. Eu acredito muito nesse trabalho e nesse crescimento. Desenvolvimento sustentável, a parte socioambiental funcionando, é muito gratificante, porque nós temos algumas comunidades que precisam. Eu digo, muitos dizem que não são carentes, eu digo que é carente de projetos como esse, de pessoas com esse coração, né, doador, que estão aí fazendo um trabalho. A Luísa também está fazendo um trabalho nas escolas. Eu tenho filhos que trabalham no Paulo Monte e eles estão super. E eles falam, a tia Luísa esteve na escola hoje, está o projeto de horta, estive lá visitando rapidamente, mas pude ver assim, a felicidade e o trabalho bem legal, que está crescendo a cada ano que passa e tem mudado a vida de algumas crianças. Eu acredito que serão aí os futuros guias, né, ou condutores de trilha, e os futuros brigadistas, né, que vão estar aí dando o apoio para Araras continuar sendo o que é, esse lugar sensacional e de pessoas fantásticas. Parabéns. Estamos encerrando, né? Estamos encerrando, Gil. Então, eu queria te agradecer muito, em nome Eu que do agradeço sempre. Projeto Araras, você ter vindo aqui contar um pouco da sua história, que se confunde, né, com a história de Araras, né, e que mais pessoas se interessem, né, em conhecer essa Araras que não é muito conhecida. Eu acho que o fato de não ser conhecida, ela não é cuidada, né? Então, que a gente junte forças e forme uma rede aí alegre, divertida, firme, né? Porque não está fácil, né? Todos esses projetos com relação à natureza estão muito ameaçados e Araras não está fora disso, né? Para que a gente produza um outro modo, né, de estar nos lugares, né? Então é isso, gente. Agradeço a todos que assistiram a gente e vamos embora, continuar tocando o barco. A gente se vê, respondendo então. a Luísa aí, eu estudo no Paulo Monte, os filhos, 3 filhos. Ela está dizendo que gostou da referência aqui. E aí a gente vai fazendo essa rede, né? Então é isso, maravilha, gente. Vou encerrar para poder garantir que o vídeo vai ficar gravado. Um abraço para todos e até já. Um abraço a todos aí. Até já. Vida longa.